coração. 24 horas no ar com a melhor programação. Louvando nosso Deus em qualquer ocasião. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Oh, 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 oh. 98,7. Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, 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 muito boa tarde. Boa tarde Rio de Janeiro, boa tarde Brasil. Boa tarde você que nos ouve aí em outros países, na Europa, na América do Norte, na Ásia. Uma boa tarde para todo mundo. Tem lugar que é bom dia, tem lugar que é boa noite, né? A internet tem essa coisa, né? E a partir de agora está no ar o nosso debate. Debate Betel em 3 edições. Ao vivo até às 14 horas. Reprise às 17 horas e reprise à meia-noite. Para você que está participando do nosso debate ao vivo, você vai concorrer a um brinde que eu ainda não sei o que é. Qual é o brinde, Mariana? Hoje é um kit personalizado Mariana, da Betel. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. É um kit personalizado da Betel com toalhinha, camisa, uma eco bag. Legal, legal. Então, beleza. Hoje é o super kit da Rádio Betel para quem está participando, dando opinião sobre a nossa pesquisa. Comigo à mesa para mais um debate, pastor Diego Cândido e o estudante de Direito Ítalo Félix. Estamos aguardando também a presença do pastor Flávio França. Vou começar ouvindo boa tarde do Ítalo. Tudo bem, Ítalo? Boa tarde. Glória a Deus. Ai, Senhor. Gente, boa tarde, tá? Isso foi uma brincadeira. Com o candidato do nosso amigo Azeitona. Meu irmão. Não, Azeitona vai matar nele, pô. De verdade. Olha, o estado do Rio de Janeiro tá em calamidade pública, né? Dizem que o segundo turno vai ser Romário e Eduardo Paes. Eu tô aqui desesperado, eu não sei pra onde correr. Mas eu juro que eu queria o Daciolo como candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Eu ia votar nele. Só pelo bom humor do Daciolo. Pior que tá, acho que não fica não. Fica, Orsino? Rapaz, eu não duvido muito não. Lembra do Tiririca? Pior que tá, não Pior fica. que tá, não fica. Não, e ele voltou, e vai ganhar. Será? Vai ganhar. Meu Deus. Tudo bem, pastor Diego? Boa tarde. Glória. Glória. Glória a Deus. A Ursal. Ai, Senhor. Ciro Boa Gomes, tarde. você sabe o que é a Tarde, Ursal? Caraca. Meu. Ó, vou falar pra vocês, ele é ouvinte do debate, tá? Ele é a esposa dele. Sério? Ficam zoando ele aí que daqui a pouco ele vem aí. Glória. Mas eu vou te falar que assim, brincadeiras à parte, né? Ele fala aquilo que o povo gostaria de falar no debate. Sim. Entende? Eu acompanhei o debate ontem e eu te falo que, assim, aquilo que você falou, Ítalo, eu falo sem sombra de dúvida. Se ele venha, devido à nossa carência de oportunidade nessa eleição aqui ao governo, a presidência também não está diferente, mas principalmente aqui no nosso estado, se ele vem a governador, eu te digo que ele levava, hein? E de repente até de primeiro turno. Levava, ia ser Entende? Maravilhoso ter Daciolo e Crivella. Tu imagina o estado do Rio de Janeiro, o teocentrismo que é ser o estado do Rio de Janeiro. Essa é uma maravilha. Já pensou? Mas eu vou te falar, eu votaria nele porque ele mesmo com aquele jeito
doido, né? Com aquele jeito dele de parar tudo. O mais engraçado é que os outros candidatos, quando ele pega, evitam de perguntar pra ele. Quando perguntam pra ele, cara, os caras ficam com medo. Tipo assim, caraca. Lá vem uma. Olha, Meirelles, sobrou pra você perguntar pro Daciolo. O Meirelles já olha assim, ó, pro Alckmin. O Meirelles assim. Eu vi o Ciro arregando pra ele ontem, rapaz. Quem? O Ciro Gomes? O Ciro não. Porque ele é uma metralhadora, ô Cino. Ele é aquilo que vem, ele é um estilo Bolsonaro, mas é um Bolsonaro bem evangélico. Então, ele toma lá e acabou. Entende? Meu pai. Não, vocês estão com medo do Bolsonaro, né? Porque todo mundo aqui tá falando de Bolsonaro hoje. Meu irmão, mas eu ria. Ele falou? Vocês estão. Mas vocês sabem por quê, né? Eu também discordo de algumas coisas dele, mas vamos lá, meu irmão, todo mundo ria. O Ciro, ele ontem pro Ciro Gomes, Ciro, o que você é de fundo eleitoral? Do nada. Ele tava falando de um assunto do nada. Fundo eleitoral. O Ciro Gomes começou a rir. Os jornalistas que estavam entrevistando ficaram assim, ó. Todo mundo começou a rir. E o Meirelles? O Meirelles, sobrou pra você perguntar pro Daciolo. O Meirelles olhou pro Alckmin, ele olhava assim. Então, o que eu vou perguntar pra esse cara? Aí ele perguntou, ele fez uma pergunta sobre... Era só o Meirelles falar, glória a Deus! Sobre emprego. Aí o Meirelles perguntou como é que ele ia resolver o emprego. Aí o Daciolo, tudo bem. Glória a Deus. Ele pegou a Bíblia e levantou, glória a Deus. Esse governo do PT... Isso é tudo farsa, eles são tudo amigos. São tudo amigos do nada. Olha, eu vou te falar. Não, mas o que ele fala tem coerência, né? Olha, nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, eu vou te falar um negócio, Ocino. Infelizmente, na política, em quase tudo, mas principalmente na política, você não tem como pular etapas. Entende? Ele não teria... Mas você sabe que o Daciolo, ele vai entrar pra história como o Enéas da vida. A diferença é que o Enéas era um intelectual, um cara muito inteligente. Sim. Mas muita coisa que o Enéas falava, que antigamente o pessoal esse cara é maluco, não sei o quê. O jeito dele que era um jeito engraçado. Mas era um cara extremamente inteligente. O cara é médico, já começa por aí. E profético, né? Sim. Muitas coisas que ele falou, aconteceu. Sim, verdade. E o Daciolo tem a mesma pegada, só que o Daciolo, por ter esse linguajar evangélico, ele acaba sendo ridicularizado. Sim. Mas muita coisa que ele tá falando tem coerência, cara. Olha, eu tava eu estava no monte, meu irmão, eu começo a rir. Eu não aguento. Eu vejo, olha, gente, eu assisto o debate, Orsino, te juro. Só pra rir do Daciolo. Só pra ver o Daciolo, é índice de audiência. A Globo vai perder se ele não for pro debate, né? Orsino, eu tenho um amigo que é de grupo de funk, trabalha com a equipe de som. Os caras param pra ver o Daciolo. Mano, pera aí que vai começar o debate, o Daciolo vai falar. Os caras param no grupo. Eu tenho amigo que é espírita na faculdade. Fala, gente, vocês não podem perder o debate com o Daciolo. Os caras são espírita. Praticamente uma versão. E os caras param pra ver o Daciolo. E o pior, tu não sabe. Tem um terreiro na minha casa, atrás eu moro numa rua, tem um terreiro atrás. Todo mundo pra ver o Daciolo. É incrível. Ele é um cara que, tipo assim, ele tá conseguindo... Mesmo com esse jeito, assim, né, dele extrovertido, meio maluco, ele tá conseguindo ultrapassar barreiras. Porque ele fala as verdades de uma forma onde pessoas de outras religiões, pessoas até que discordam com muitas coisas, estão parando pra ver ele. Isso é bom. Isso é bom. Quando ele fala do comunismo, quando ele fala da tentativa de implantar uma ditadura, de cubanizar o Brasil, tudo bem, a gente sabe que é meio doido, mas isso é muito coerente. Isso é verdade, isso é sério. A gente fica rindo, mas isso tem que ser levado a sério. A gente tem que dar atenção a isso, por mais que ele esteja o jeito todo doido. Só tem que tomar cuidado um pouquinho. O que acontece? E eu não tô aqui, quem sou eu para querer criticar o nosso irmão Daciolo? Mas a gente não pode esquecer, ele tem 3 anos e meio de mandato, né? A gente não pode esquecer que ele entrou através do PSOL, e quando ele estava no PSOL, ele levantou a bandeira do socialismo. Entende? E essa questão... Mas o mandato dele termina agora, né? Termina agora. Mas ele entrou através de 50, ele entrou com o PSOL. O PSOL se arrepende até. Eu tenho um amigo que participa das reuniões e fala... o que acontece? Um amigo diz que o erro do PSOL foi Cabo Daciolo e Luciana Genro. Eles dizem que foram os erros do PSOL. Isso é interno, não é público, não é exposto, mas os erros do PSOL foram Cabo Daciolo e Luciana Genro. Então o que acontece? Essa questão do socialismo, quando ela entranha, você vê que o povo do PT, eles são apaixonados pela ideologia deles. Sim. O cara pode estar preso, o cara pode estar arrebentado, mas eles não abrem mão. Então é um negócio que entranha,
que é difícil sair disso, entende? Então, você vê que Daciolo mudou o discurso da água pro vinho. No momento que ele mudou, ele saiu do PSOL e foi pro Patriotas, você vê que o discurso dele mudou, entende? Então tem foto circulando aí com Daciolo apontando para livro de Karl Marx e falando, pô, esse é o cara. Entende? Tem discurso dele levantando a bandeira do socialismo, entende? Então a gente tem que se aprofundar, legal? Eu não tô aqui acusando o irmão, pode ser que o irmão, naquele momento, ele estava sendo ingênuo. Pode ser que sim, eu quero até acreditar que sim, entende? Eu acho que ele é novo convertido, né, Diego? Assim, com relação à vida dele, eu acho que sim. Dele, porque, eu, na verdade, não procurei me aprofundar com relação a isso. Pela fala dele, você percebe nele assim. Tá no primeiro amor, no primeiro amor. Tá pregando pra cachorro, ele né? se decepcionou. Talvez ele fosse um apaixonado por essa questão do socialismo, de Karl Marx, esse negócio. E de repente o cara caiu na real, né? Então, assim. Porque não tem outra explicação. Essa forçada que ele dá na glória, na honra e glória do Senhor Jesus. Ontem ele disse que ele vai... Ontem o Azeitona deve ter até vibrado. Ontem ele disse que ele vai ser eleito em primeiro turno com 51%. Ele tá falando isso toda hora. 51%. A promessa vai se cumprir. Não teremos armas e distribuição de Bíblia. Isso é sério, gente. Isso é sério. Mas eu vou distribuir Bíblia. Vamos distribuir a Bíblia. Tipo assim, não é uma ideia ruim, não. Eu acho que até as pessoas, eu acho que até o ser humano tá precisando, assim, de um pouco mais de Deus. Porque a gente hoje vive numa nação muito dividida, né? Eu digo dividida, assim, em parte, porque as pessoas estão com ódio mortal do PT, né? E tem todos os motivos para odiar, tá? Por mais que o ódio não seja uma coisa boa, nós entendemos o ódio contra o PT, mas eu acho que também a gente não pode esquecer do MDB. A gente também não pode esquecer do PSDB. A gente também não pode esquecer do PP. Não, mas esses já estão mortos, né? Já estão mortos. Entendeu? Só que o PT, o problema... Eu tava falando isso com um amigo agora. O problema do PT é o viés ideológico. O PT, ele se torna uma ameaça porque o PSDB, pelo menos, não demonstra. Pode ter até por trás dos bastidores, pode ter até intenção. Mas o PSDB, o MDB não mostra esse viés ideológico que o PT tem com Maduro, socialismo, Venezuela, Fidel Castro. Então, por isso que o PT se torna mais ameaçador do que os outros partidos, que na verdade são facções criminosas também. São tão criminosas quanto o PT. MDB, PSDB, PP, enfim. São criminosos, mas o problema do PT é o viés ideológico. Então por isso que eu sempre digo que a gente tem que ter atenção com o PT, com o PSOL, entendeu? Com o PCdoB. Que esses caras, a vice-presidente, né, na chapa do PT é a Manuela Dávila. Ela é uma comunista. E a gente sabe o que o comunismo prega. É a destruição da família, a destruição do ser humano. Não tomem quartéis, tomem escolas. A gente sabe que o comunismo é a degradação do ser humano. Você imagina o Haddad vindo a faltar por quaisquer problema que seja. Você imagina uma presidente dessa assumindo o poder. O que vai acontecer com uma nação? Então isso é muito sério. Agora, ontem... Na verdade, foi o quê? No sábado. No sábado, tá acontecendo algo assim, né? A gente está falando sobre essa questão pela primeira vez, né? A OEA vai fiscalizar aqui, monitorar as nossas eleições. E realmente, Diego, essa eleição tá muito estranha. Muito estranha, porque assim, é nítido. Eu não tô aqui, assim, eu não tenho bandeira partidária, eu não tenho candidato, mas eu tenho bom senso. Então tem algumas coisas que tá muito gritante. Não tem como você não ver. Eu estava em Paraty sábado, aí tinha, cara, assim, no máximo umas 200 pessoas ali na praça, na entrada ali daquelas ruas antigas de Paraty. Sim. Rua das Pedras, na né? Rua das Pedras, protestando. Ele não. Aí eu fiquei vendo aquilo, não sei o que, fazendo uma barulheira, blá, 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 blá.
Eu falei, daqui a pouco a imprensa vai pegar isso aqui, vai subir matéria, vai dizer que Sim. tem milhões de pessoas se manifestando, ele não, e pá, beleza. Aí, quando tô saindo, cara, uma carreata, quem conhece Paraty, sabe, né? Você saiu ali da Rio Santos, sim, cara, a carreata tava pegando da Rio Santos até lá no centro de Paraty. Nossa. De manifestação de apoio ao Bolsonaro. E aí você não vê, a imprensa, ela não dá nota nenhuma a respeito dessas manifestações pró-Bolsonaro. Mas qualquer meia dúzia de gente que se manifesta contra, eles dão toda a cobertura. Sim. Então fica nítido, eu não estou aqui, repito, eu não tenho lado nessa história, né, para mim, mas eu também não sou nenhum idiota, não sou nenhum burro para não ver o que está acontecendo. Tá claro que há um conjunto de forças, há toda uma estrutura, tanto no campo de mídia quanto no campo político, para impedir que o Bolsonaro seja eleito. Sim. Né, isso é fato. Não há como esconder isso. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Tudo. Estou ouvindo vocês no rádio e pensei até assim, acho que não é nem necessário ir. Vocês estão tão bem aqui. O debate estava tão bom que eu acho que eu queria rapaz? mais ser ouvinte do que participante. Estava muito legal. É isso. Assim, Orsino, mas tem mais até do que isso. Eu estava observando a Bandeirantes mostrando 2 eventos distintos. O não. O contra Bolsonaro. No centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro. E o outro mostrando os apoiadores do Bolsonaro em Copacabana. Rapaz, tinha muita gente na passeata do não. A câmera pegou assim, mostrou a Avenida Rio Branco, você via muita gente. Uhum. Mas quando eles mostraram a passeata pró-Bolsonaro, em Copacabana, na Avenida Atlântica, cara, a Atlântica de ponta a ponta não tinha para onde andar. E eles fizeram o seguinte, eles pegaram uma imagem, focaram assim, de cima, como se você... diminuir, né? Como se você pegasse assim, digamos, do teu púlpito, do púlpito da igreja, você pegasse os membros. Para dar a impressão que a passeata era só aquilo, que o movimento era só aquele. Entendeu? Então, assim, a mídia divulga. Mas quando divulga de 2 maneiras distintas. Não tem uma imparcialidade. Não tem. Do não mostraram a avenida todinha. Tu viu a Márcia Tiburi? A vergonha na internet? Vi. Não, pior do que isso, é um jornal, o Globo, de capa, pegar uma foto antiga, entende, da Cinelândia, com aquele prédio que desabou. Ele não foi demolido, ele desabou. Aquele prédio que desabou, a foto que eles pegaram dizendo que foi da passeata do ele não, é uma foto daquela de 2013, se eu não me engano, entende? Onde aquele prédio estava de pé ainda. E disseram, olha aí, ressuscitaram o prédio. Ressuscitaram o prédio. É uma vergonha. Não, tá uma loucura isso, gente. É uma vergonha. Tá uma loucura. Pegaram uma outra lá de São Paulo, aquela da batata, como é o Largo da Batata, né? Do carnaval de 2017, carnaval do ano passado, gente. Poxa, é assim, o negócio é gritante mesmo. Não, assim. tá uma loucura. Tá gritante. Só não vê quem não quer, a verdade é essa. Só não vê quem não quer. Tem um vídeo aí, parece de um repórter, denunciando um esquema de compra de uma revista que todo mundo conhece, o mesmo Joyce nome. Halfman. Ela é candidata, ela é dona de um jornal, ela fundou um jornal, ela é candidata a deputada federal. É um canal no YouTube. Isso. É um canal, mas ela é fundadora de alguma outra coisa. Eu li, tava lendo a biografia dela. Não, ela foi ela que começou a TV Veja. Isso. TV Veja. Ela é candidata a deputada federal e vai ganhar, com certeza. Eu tive o prazer de conhecê-la aqui no Rio, na convenção. Aliás, são três Jotas em São Paulo, né? Jair Bolsonaro em primeiro lugar em São Paulo, Joyce Hasselman para deputada federal e Janaína Pascoal para deputada estadual. Que também vai ganhar. São Paulo tá bem pra caramba nesse sentido. Nós é que estamos mal aqui. E pro Senado eles têm o Major Olímpo. Major Olímpo. São Paulo tem os 2 primeiros candidatos a governador. Você tem do lado João Dória e Paulo Scaff.
O Rio de Janeiro tá entre Eduardo Paes e Romário. Cara, vou te contar. O Rio de Janeiro morreu, cara. Cadê o Daciolo? Era melhor o Daciolo, concordo Flávio, contigo. Votaria e aí, o que tem acontecido assim? A imprensa e a classe política, eu acho que o que eles acham que estão fazendo para prejudicar o Bolsonaro está favorecendo. Porque à medida que as pessoas vão percebendo isso vai gerando nas pessoas uma revolta. Por exemplo, eu vi lá em Paraty, eu tô falando aqui, irmão, sem paixão, tá? Sou um observador, tô só observando a movimentação. Porque por onde eu tenho andado, Diego, eu tenho visto isso. Outro dia eu fui pra Teresópolis, eu vi lá, e é orgânico. É um negócio orgânico. Você vê que é uma mobilização que... Você já viu isso? Pessoal comprando camisa de candidato. Eu nunca vi isso. Do Bolsonaro eu vi pra vender. Vi isso. Você já viu isso alguma vez? Não. As pessoas estão pagando pra usar a camisa de um candidato. Eu nunca vi isso. Agora, inverteu. Entende? Então você vê que realmente o clamor do povo é por mudança. Não, tá sim. E aí, por exemplo, você percebe o seguinte, mesmo lá em Paraty, mesmo com o pessoal da manifestação, os camelôs, né? Os caras começaram assim, discretamente, mas zoar. E aí foi crescendo um movimento, perto onde eu estava, o cara falou assim, só pra avisar, que era 5 da tarde, falou só pra avisar que já são 17 horas. 17. Aí, você percebe que quanto mais eles forçam, mais a candidatura do Bolsonaro está crescendo. Cada vez que o Globo faz uma patacada dessa, como aquele lance da casa dele, né? Que ele já tinha vendido a casa, aí arrumaram a história. Agora, essa semana, Flávio, vai ser uma semana de baixo nível, né? Sim, a baixaria vai comer solta, né? Da mídia e dos outros, eu espero que ele vá no debate da Globo, se ele conseguir, né? Se ele já tiver bem o suficiente para isso. Porque ontem o Ciro Gomes deu uma cacetada nele ontem lá, até na parte do SBT. Todos o Ciro, bateram nele. Bolsonaro já tá em casa, podia estar aqui. Cara... O Ciro foi de sonda? Mas o caso dele é diferente. Mas ele deu uma raspadinha na próstata e foi. Agora ele não tomou uma facada. São situações diferentes. Né? E com uma série de complicações. Não tem como não. Levando uma bolsa do lado, uma bolsa externa. E falaram em relação ao próximo debate, que o Ratinho, no mesmo dia do debate, vai deixar o Bolsonaro escolher. Porque o debate você tem que ficar muitas horas em pé, ele é mais cansativo. Se o Bolsonaro quiser, o Ratinho vai estar para fazer um programa só com o Bolsonaro, do começo até o final. Então, porque aliás, no programa ele vai ficar sentado, pra ele é melhor, que tá ainda em fase de recuperação. Mas eu acho que podem botar ele sentado também lá no debate. Eu acho que não teria problema, seria? Eles no debate da Rede TV botaram um púlpito para o Luiz Inácio. Que ele pediu para tirar. Ele pediu para tirar. Para o presidiário, aí o Bolsonaro pediu para tirar. Isso aqui não vai ficar vergonha, um absurdo. Diga-se de passagem que ele tá fazendo campanha, né? Sim, os bilhetinhos estão saindo, ele está emitindo ordem de pagamento. Claro, com certeza. Imagine que se o Haddad vier a ser uma possibilidade remota, mas vier a ser presidente, a capital do país se transfere de Brasília para Curitiba, para dentro do presídio da Polícia Federal. Que o verdadeiro presidente vai ser o Lula, porque o Haddad é um poste. Mas, não é nada além disso. Flávio, esse retrato, né? Eu quero que os ouvintes prestem atenção. Esse retrato do Lula é o retrato do crime organizado no Brasil, onde traficantes mandam de dentro da cadeia, mandam matar, mandam arregar, mandam comprar armas, mandam vender, mandam invadir comunidade de facção rival. É assim que funciona, e com a política não está sendo diferente. Não. O Lula, ele é o retrato do NEM da Rocinha. Ele é um retrato de um Elias maluco, ele é um retrato de um Faustão da Penha, de um FB. É assim que funciona. O crime organizado funciona dessa forma. E a política não está sendo diferente. Não. O partido é comandado de dentro da cadeia. Por um criminoso. Que é o chefe da facção. Então, assim, qual a diferença dele para o Marcola? É só o tipo de crime. Porque a liderança criminosa é a mesma. Eu considero o Lula até mais perigoso do que o Marcola. Não, sem dúvida. Porque, olha só, o poder de corrupção dele, de influência,
foi e é muito maior que o do Marcola. Com certeza. Marcola não tem penetração na sociedade. Nem na Venezuela. Não tem a penetração que ele tem com. Ele não tem a penetração que ele tem com os países que o Lula tem. Sim. Com as doações de dinheiro. Eu tava vendo as doações. A Dilma tava tomando atitudes aqui no governo brasileiro, amando de inteligência cubana. Sim. E venezuelana. Exato. Isso é muito sério. Despachavam com ela dentro do Palácio do Planalto. Exatamente. Diga-se de vergonha passagem total. que a omissão de um político ela mata mais do que o tráfico de drogas. Entende? A omissão do político ela causa um estrago tamanho. Você vê, eu tive com um pastor agora há poucos minutos antes aqui do debate. Ele passou por mim, estava num momento infeliz que ele tomou um tombo da escada e ele machucou o braço, teve um corte no braço, né? E infelizmente ele não tem plano de saúde, foi parar na UPA da Taquara. E não tinha material para fazer uma sutura. Entende? Sim. Eu estou falando de um corte de braço, mas uma gravidade, o sujeito morre. Já foi na UPA da Taquara e não tinha dipirona. Morre! Ainda bem que é uma Então coisa você vê barata que- e a gente tinha como comprar. Você vê que a omissão de um político, ela é mais agravante, a violência da omissão do político ela é mais agravante que a violência no tráfico de drogas. Sim. Entende? Então isso torna o Lula ele mais bandido do que até o próprio Fernandinho Beiramar, o nome, qualquer nome. O que você Beiramar dá falou isso uma vez numa entrevista que foi concedida, se eu não me engano, com um jornalista que faleceu, né? Marcelo Rezende, que pra mim era uma referência no jornalismo, não só pra mim, como pra muitas pessoas, e foi perguntado pro Fernandinho Beiramar: Fernandinho Beiramar, o que dá mais dinheiro? Tráfico de droga, tráfico de armas? E ele falou: a política. E isso é sério. Como o próprio Fernandinho Beiramar também falou se eu não me engano, numa comissão onde houve, e ele falou pro Bolsonaro, deputado, nem sonhava. Eu conheço a sua história, eu conheço os seus posicionamentos e as suas ideias, mas a diferença entre o senhor e os seus colegas é que o senhor não tem rabo preso aqui com ninguém. Ele tem um vídeo dele falando isso. E isso é muito sério, porque quando o Fernandinho Beiramar chega e fala que a diferença entre você e seus colegas é que você não tem rabo preso com ninguém, quem são esses colegas que têm? Sim. Até que ponto vai esse envolvimento? Será que essas armas e essas drogas chegam aqui com consentimento de deputados federais? Até hoje eu não vi a mídia bater. A mídia noticiou o helicóptero de cocaína na fazenda do Aécio Neves. Eu não vi explicação até hoje. A mídia não tocou mais no assunto, mas Marielle, toda hora, daqui a pouco eles colocam de novo. Faltando um dia pra eleição, Marielle. Não sei quantos meses sem Marielle. Eu não tô dizendo que não tem o que fazer. Mas de onde veio o helicóptero com cocaína que tava na fazenda do Aécio? Esse cara tá vindo candidato a deputado federal de novo em Minas Gerais e é o candidato que vai ganhar praticamente mais de 300 mil votos. Esse cara vai ganhar. Ele tem que ser investigado. Cadê o judiciário? Cadê os ministros? Isso vai ficar arquivado? Como é que vai ser? Até que ponto vai? Quantas fazendas de quantos políticos existem no Brasil? Será que é só droga que chega? Será que essas armas não entram porque as nossas barreiras... não tem como você ocupar todas as fronteiras do Brasil. Isso é impossível. Mas o Fernandinho Beiramar chegar e falar que o senhor não, mas os seus colegas têm, a que ponto? Quem financia essa guerra? Até que ponto isso vai? Com consentimento de quem? Eu não vejo. Eu vejo a Globo, racista, machista, bicicletista, eletricista, uma série de coisas. Mas o que realmente importa, onde está o foco do câncer, eu não vejo ninguém tocar. Você vê, parece que a gente está aqui levantando a bandeira de um candidato só, né? Parece que o debate, todo debate político aqui, a gente está levantando a bandeira do deputado 17 vezes aqui, né? Mas o que acontece? Você vê, o único candidato, e eu estava vendo esses dias, eu estava parando para estudar esses dias a respeito disso, o único candidato que fala a respeito do nióbio é o Bolsonaro. Aí eu falei, nióbio, cara, eu vou me aprofundar um pouquinho nisso para entender que tanto o Bolsonaro fala no nióbio.
Para quem não sabe, o Brasil ele é detentor de 97% do nióbio mundial. Só para você ter ideia, o nióbio ele é um metal que ele, quando ele é acrescentado ao aço, para você ter ideia, o aço, eles pegam em torno, parece que são 100 quilos de aço para 1 quilo de cobre para fazer um material bastante resistente, um aço flexível e resistente. Para o uso do nióbio, eles usam em torno de 1 tonelada de aço para 100 gramas de nióbio. E fica um material extremamente muito mais resistente do que o aço junto ao cobre. Uma coisa que só nós temos. Para você ter uma ideia, parece que o Canadá tem 2% desses 100% global. O Canadá tem 2% de nióbio. E esses 2% que eles exportam, né? Esses 2% de nióbio, eles mantêm a estrutura educacional e da saúde do país inteiro, com 2% de nióbio. Aí você vê, o único maluco, né? Ele é maluco, ele é homofóbico, ele é machista, ele é racista, ele é fascista, né? Bicicletista. Então o que acontece? Mas é o único cara que para falar sobre o nióbio. Então você vê que existe um interesse por trás, já existe um tráfico de nióbio que está sendo vendido. Está sendo vendido a preço de banana. A preço de banana. Onde esse nióbio, vocês não estão entendendo, 97% do mundo está aqui na nossa nação. Esse país é rico, gente. Esse país parece que são em torno de 300 trilhões de dólares em nióbio que o Brasil tem. Aí você vê, aí o meu irmão vai na UPA para fazer uma sutura. Uma sutura, gente. E não tem um material no hospital para fazer uma sutura. Então, gente, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar, precisa entender o que está acontecendo. Um ar de reflexão agora, né, gente? Falou de nióbio. Deu um ar agora de reflexão agora no programa. Falou de nióbio, né, Flávio? De nióbio, do helicóptero com cocaína. Ainda mandaram tomar cuidado aqui, ó. Vão querer. Mas, gente, vocês já sabem, se eu morrer, quem foi que mandou me matar, né? Certo. Bom, o Flávio, de qualquer forma, o que você está achando desse acompanhamento dos observadores internacionais? É a primeira vez que isso vai ocorrer, né? Claro que foi a pedido do Temer. Eu acho que o Temer fez esse pedido exatamente por conta da pressão que o PT fez na imprensa internacional, de que foi golpe, né? E aí o Temer chama os observadores internacionais para... Desculpa te interromper, Luciano. Eu acho que a pressão não foi nem em si do PT. Essa pressão foi em 2014, do PSDB, achando que eles tinham ganhado a eleição, né, em cima da Dilma, né? Que pra mim ganhou. Na minha visão ganharam. Aqueles 1%, né, a gente não tem o voto impresso, foi vetado, foi aprovado, o Jair Bolsonaro ele aprovou, na Câmara aí foi vetado, enfim. Agora já tem matéria comprovando que as urnas têm como ser fraudadas sim, que hackers em 2 horas entraram nas urnas eletrônicas e também ninguém tá mostrando, ninguém tá em cima. Então eu tenho lá as minhas dúvidas. Eu não confio na urna eletrônica. O voto impresso foi aprovado e tinha que estar... Falaram que não tinha dinheiro. O ministro Gilmar Mendes disse que o Brasil não tinha recurso para colocar impressão em todas as urnas, impressora em todas as urnas eletrônicas. Então, enfim, né, eu tenho minhas dúvidas. Quem é que garante que em 2014, né, muita coincidência, o avião caiu, né, junto com o Eduardo Campos, o PT ganha, enfim... Foi uma diferença muito irrisória. Então eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas desconfianças. Fala aí, Flávio.
Como é que você avalia essa questão aí dos organismos internacionais acompanharem a credibilidade do nosso processo eleitoral? Olha, isso já foi tão questionado esse processo eleitoral que, por um lado, eu acho importante a presença de observadores internacionais, mas eu gostaria de saber até onde vai a observação deles. Por exemplo, quando todo mundo se trancar lá na sala secreta para ver a apuração e a contagem dos votos no Brasil todo, eles vão estar juntos? É isso que eu quero saber. Porque até onde vai essa observação? Ou eles vão ficar indo em sessões eleitorais para ver as pessoas entrarem, votar e sair? Eu quero saber como se dá, qual é a efetividade desse processo. Porque simplesmente dizer que vieram observadores aqui, eu digo que em princípio me parece importante, mas desde que eles tenham realmente possibilidade de acesso aos dados, para ver se aquilo que está sendo arquivado, aquilo que está sendo computado, realmente procede ou não. Enfim, eu acho que no final das contas isso vai servir mais para dar um carimbo embaixo das eleições, porque num país gigantesco como o nosso, com populações tão diferentes, situações e de um modo geral, hábitos, costumes e por aí afora tão diferentes de um lugar para o outro, eu penso que é muito difícil você fazer essa observação como um todo. Você pode fazer por amostragem. Ir a um determinado lugar e ficar lá vendo o que acontece. Mas eu acho que o importante era ele estar aí também para isso. Os tais observadores, eles têm que estar ambientados com o nosso sistema de votação, com o processo eletrônico como um todo, os softwares. Eles vão fiscalizar lá em Brasília, quando o pessoal do TSE entrar para a apuração dos votos. Enfim, como é que isso vai se dar? Porque senão fica uma coisa muito solta. Eu também posso sair daqui para observar a eleição em qualquer lugar do mundo. E o que isso significa? Qual é a contribuição efetiva que isso vai dar? Eu acho que, eu volto a dizer, eu penso que em princípio é positivo, mas também pode ser só uma forma de você dourar a pílula. Dizer assim, olha, tá vendo? As eleições, o resultado está correto, porque inclusive nós tivemos aqui observadores internacionais. Tá bom. Mas qual foi o papel deles nesse papel de observação? Eles fizeram o quê? Se isso for esclarecido, posso até achar que isso é importante. A urna em si, ela é segura. Até porque ela não funciona através de rede. Entende? Para que um hacker tenha acesso à urna. Ela foi feita justamente para que ela funcione de uma forma onde o hacker tem acesso. A questão e que o Flávio está falando aqui, é a tal da sala, entende? Onde se é apurado os votos. Essa é a questão, entende? Questão de hacker, ter acesso, manipular, mudar, realmente não tem como. Mas você leva o resultado da urna, olha só, até isso eu acho que eu tenho minhas desconfianças, porque na eleição de 2014, um jovem lá da nossa igreja foi mesário. E aí às 17 horas, quando fecha, você pode olhar na urna e ver a contagem de votos. Então era segundo turno. Era Aécio e Dilma. Não é? Então você sabe quantos votos teve na urna, quantos votos para um e quantos votos para outro. Você não sabe quem votou, mas você sabe a contagem dos votos. E aí tinha 2 urnas na sessão dele. Isso se deu aqui no bairro do Rio das Pedras, próximo aqui aonde nós estamos. Numa urna, uma do lado da outra, na mesma sessão. Numa urna, tinha 148 votos para Dilma e 120 votos para o Aécio. A outra urna, todos os votos eram para Dilma. Eu acho estranho isso. No mesmo lugar, na mesma sessão, você ter uma urna onde a Dilma tinha mais votos, todos os votos eram da Dilma. Entendeu? Então, como é que se explica esse fato? Será assim? Qual a probabilidade matemática
de todos os votos de uma urna, olha, imagine que se numa foi 148 mais 120, ali nós tivemos de votos válidos, não vamos contar ali, excluindo os votos em branco e os nulos, nós tivemos ali 268 votos, né? 148 para Dilma, 120 para o Aécio. Se a outra urna tem mais ou menos o mesmo tipo de eleitores, mais ou menos o mesmo tipo não, o mesmo número, então que ela tivesse uns 260 votos. Qual é a probabilidade de uma urna todinha, ou seja, de 260 votos, ser para um candidato só no segundo turno? Né? Não, pode ter até uma probabilidade matemática. Por exemplo, a probabilidade de você ganhar a Mega Sena com um cartão só é 1 em 50 milhões. Né? Então, qual é a probabilidade de todos os votos numa urna onde tem dois candidatos serem de um candidato apenas? Veja bem, se essa urna estivesse lá em Pernambuco, vamos supor, para a eleição atual, está lá numa cidade de Pernambuco, todos os votos poderiam ser para o Haddad. Pode ser, até pode. Mas veja bem, essa urna estava do lado de uma outra, num bairro aqui no Rio de Janeiro. Então, como que naquela sessão pode ter, nos eleitores da mesma sessão, você ter uma urna todinha só de um candidato? É por isso que eu digo para você que eu não acredito. Eu também não acredito. O que eu quero dizer é o seguinte, eu falo da segurança dela com relação a uma invasão externa. Mas não quer dizer que ela não seja manipulada. Manipulada. Eu vou te dar outro exemplo de um outro tipo. Eu tenho um amigo que ele foi chefe de campanha de um determinado candidato. Aí você pode fazer isso, qualquer um pode. Ao término da eleição, ele consultou a sessão dele e a urna que ele votou. E o voto dele não estava lá. E ele votou no candidato. Aí sabe o que ele fez? Ele fez uma reclamação para o TRE. Você sabe o que o TRE faz? Ele computa o seu voto. Não tinha seu voto não? Então vou botar um votinho lá. Pronto. É isso que ele faz. Então como é que pode? Você é chefe de campanha de um sujeito e na urna que você votou, o voto que você deu no seu candidato não está lá. Não tem nem como errar, porque seu voto no Orsino, a cara do Orsino aparece lá. Não pode aparecer a cara do Ítalo. Não tem como porque aparece o nome, é coisa feita para analfabeto mesmo. Porque além de aparecer o nome, aparece a figura da pessoa. E como é que o chefe da campanha, que votou no candidato dele, e o voto dele não aparece na urna? Flávio, Flávio, olha só. Mas aparece a foto da pessoa, se ele errasse... Mas errar a cara é complicado, né? Não dá. Flávio, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu votei na eleição passada, na eleição passada eu votei num determinado candidato para vereador e parece que toda pessoa que é candidato, ela tem direito a ver, ela não vê o nome da pessoa, mas ela vê as sessões que ela teve, quantos votos ela teve em determinadas sessões. Se ela teve, por exemplo, se ela teve mais votos no Rio das Pedras, no Gardênia, ele tem acesso. Você acredita que eu peguei, falei, eu votei em você, em tal sessão, o voto não estava computado. E eu votei naquela pessoa. Sim. E um lugar onde ele nunca foi, um lugar onde ele nunca nem botou o pé, tinha um voto dele lá. Ou seja, não é contraditório um local que ele nunca botou o pé, que ele nunca fez campanha, tinha um voto Não, dele. mas até aí, veja bem, tem um voto, alguém pegou um santinho dele, foi lá, por algum motivo votei nele. Agora o teu, de você ter votado e não tá computado, mas é esquisito. Aí não tem como. É esquisito. Não, pode até ser, mas é possível, Ítalo, é possível. Né? Eu, por exemplo, eu dou aí pro meu candidato, eu tô dando aí os cartãozinhos, aí uma pessoa que, de repente, lá no lugar que ele nunca foi, levou para lá, votou nele, deu para outro. Olha, eu já tenho gravado, eu gosto desse camarada aqui, gostei, vota nele. Agora, o seu voto... Não foi computado. Então, o seu voto não ser computado é muito estranho. Não foi computado. Foi eleição para vereador, meu voto não foi computado e eu falei que assim... Aqui na rádio, nós já entrevistamos um sujeito, que eu não me recordo o nome dele, foi o Orsino que entrevistou. O cara foi lá no TRE, levou alunos dele, os garotos lá em pouco tempo invadiram. Hackearam o negócio todo, ele mostrou esse sistema não é seguro, e o TRE disse, mas vai ficar assim mesmo, não foi para essa eleição não, foi para anterior. Será que isso não é proposital? O sujeito aqui mostrou como era fácil, porque o sistema era o mesmo há 17 anos,
Entendeu? Cara, invadem... Ele não tem como ser invadido... Ele não tem como ser invadido de fora pra dentro, mas ele é de Tem dentro como pra ser- fora. Não, mas eu não Entende? posso te afirmar que não tem como ser invadido. Olha, cara, invadiram o Pentágono. Será? Invadiram o Pentágono? Invadiram, Facebook, Não, Pentágono não vão não, invadir mas aqui. invade. Eu quero dizer o Qualquer seguinte, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Marcelo. Ele não trabalha, a urna não trabalha com sistema de rede. Entende? Para o sujeito lá da casa dele, vou entrar na zona eleitoral tal e vou acessar ela. Não tem como, porque ela não trabalha com a internet. Sim. Entende? Mas o que eu quero dizer é nessa Isso tal acontece dessa de sala dentro. aí, Aham. nessa tal dessa sala aí, às vezes ela já vem com vício antes. Entende? Os acordos são feitos antes. Eu não quero Eu entrar acho, numa eu teoria acho. de conspiração. É. Mas a verdade é que, você vê, a lei, fizeram uma reforma eleitoral em 2015, né? Fizeram a lei em 2015 e somente agora, faltando 2 meses... Aí o um mês- STF decide que não, que é inconstitucional, que não dá pra colocar. Por que em 2015, quando ela foi aprovada... Sim, sim. Foi coincidência? a lei, por que lá em 2015 não discutiram isso? Não, e outra Por que lá, coisa. a partir de lá, já não começaram a juntar um dinheirinho pra comprar a história das impressoras, pra quando chegar esse ano... É porque o Brasil não tem, onde é um Então, país olha muito só, pobre. você vê, tem duas coisas que não pode ser privilégio só do Brasil. Você tem um sistema eleitoral, eletrônico, que ninguém no mundo copiou, tá? Os países envolvidos, né? Assim, É. quando a gente Tem os fala países do terceiro de. mundo, Fala no tem. microfone, Diego. Tem- Você falar de Japão, Estados Unidos são, né? Os caras são Exato. os papas da tecnologia. Por que não vieram Vocês aqui não usam essa pegaram, bagaça porque. Chegava aqui, pegava... Não precisava nem inventar, o negócio não é tão bom. Não precisa reinventar a roda, não. Vem aqui, a gente dá o programa pra eles fazem lá. Não fazem. Fazem nada. É isso e outra coisa. Santos Dumont, seu inventor do avião. Tem mais de 200 países no mundo. E nenhum outro país, Santos Dumont inventou do avião. Só no Brasil. Entendeu? Então, Só aqui, né, Só Flávio? aqui. Só aqui que ele inventou. Todo mundo está errado, viu? Tem Senhor. 200 países no mundo. Tá todo mundo errado. O certo somos nós. Assim é a urna eletrônica. Ninguém quer copiar. Mas ela é 100%, 100% segura. garantida. Então, vem cá, é brincadeira, né? É brincadeira. Essa é uma pessoa com um mínimo. Se a pessoa tiver 2 neurônios só, 1 mais 2 neurônios, ela não vai acreditar que isso é sério. E por incrível que pareça, sabe quem foi contra o voto impresso? Na hora da votação, quem mais se opôs, fez alarde, foi o PT. Coincidência, não? Ah, coincidência. Né? PT, PC do B. Sim. Com ironia, né? E que a lei da obrigação que o voto teria que ser através de urna eletrônica foi criada em 2003 para segurar o sistema. Né? Uhum. Veio de 2003. De 2003 para cá, a urna eletrônica ela é intocável. Cara, assim, fraude pode ter em qualquer lugar. Não sei se vocês se lembram, a eleição do Barack Obama, do George Bush com Al Gore, que o Al Gore perdeu, negócio de fraude, o negócio levou meses, uma recontagem, porque tem papel, né? Recontagem para ver, por fim, até hoje uma história não muito clara, ficou o George Bush como presidente, entendeu? Então isso nos Estados Unidos, mas você vê, o Vasco da Gama também? Urna 7. Esse negócio de urna. Olha, esse negócio de urna, para quem não lembra, para a geração mais nova que está nos ouvindo, aqui o voto era impresso, era papel. Na nossa região, para o ouvinte que está fora do Rio e fora do Brasil, aqui na capital, tem um centro de convenções chamado Rio Centro. E esse lugar é que concentrava as apurações de toda essa região gigantesca aqui nossa da capital. E aí aquilo tinha os fiscais dos partidos e as pessoas iam contando voto a voto, colocando em mapas eleitorais e mesmo assim tinha muita fraude. Olha, com toda a fiscalização. Eu me recordo que em 1987, quando entrou o Saturnino Braga, o Castrinho, humorista, ele se candidatou. Aí ele se candidatou e ele no primeiro dia de votação ele tinha 500 votos. No segundo dia ele tinha 300 votos. Aí saiu uma notinha no Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil era Jornal do Brasil, saiu ele dizendo assim: do jeito que está, quando acabar a apuração,
eu vou estar devendo votos ao TRE. Porque a votação, a apuração levava uns 5 dias. E aí o que acontece? Isso foi em 87. Quando foi em 2007, eu cheguei atrasado na igreja. E quando eu entrei, quem estava sentado lá, todo assustado? Castrinho. Eu não conhecia ele. Aí, 20 anos depois, eu me lembrei daquela notinha, né? E agora já tem mais de 30 anos, né? Eu me lembrei daquela notinha que saiu no Jornal do Brasil. E ele estava assim, ele parecia assim um bichinho acuado, né? Ele entrou, tá na igreja evangélica, que será que vão me botar para fazer aqui? Será que vão me pedir para cantar? Será qualquer coisa? E ele estava olhando para um lado e para o outro com os olhos arregalados. Aí na primeira oportunidade eu peguei o microfone e falei assim: o senhor sabia que o senhor, quando o senhor se candidatou, falou assim, assim, assado? Aí ele parou: não, foi dessa. Eu falei: não, senhor, o senhor disse assim, assim, assado. Aí ele parou, pensou bem: ah, é verdade, foi isso mesmo. Aí ele relaxou. Ele relaxou, participou, ficou à vontade. No final ele pediu até para falar. Aí foi lá, agradeceu, né? Que é bom de microfone, é artista, né? E passou aquela coisa. Depois eu soube que ele estava frequentando a igreja regularmente, não com a gente, mas que ele estava firme lá com ele e a mulher dele. Ele e a mulher dele. Então, assim, mas aquilo foi um quebra-gelo, sabe? E onde ele estava muito assustado. E depois ele ficou normal, como todo mundo, né? Que realmente você... No nosso caso, a nossa igreja não é assim. Mas muitas vezes você vai entrar numa igreja e vai até se assustar com as coisas que acontecem. Lá no nosso caso não é assim, a coisa é mais tranquila. Mas mesmo assim, eu acho que ele estava muito preocupado, né? E aí passou. Mas por que eu me lembrei dessa história, que é até muito gozada? Porque ele falou: quando acabar a apuração, eu vou estar devendo voto para o TRE. Então aquilo ali era fraude pra caramba. A gente veio para a urna eletrônica e, num certo sentido, eu acho que ficou pior. Porque lá tinha fraude e a gente sabia que tinha. E com a urna a gente suspeita, mas não tem certeza. Tem tantos casos que a gente vai lembrando, vai falando, e que gente que pediu dinheiro para arrumar voto, e que não sei o que lá. Mas assim, não tem nada que você possa chegar e dizer: tá aqui, ó. Lá no caso do Rio Centro, quando a apuração era em papel, que você ia anotando, era um papelzinho que vinha lá para presidente, fulano, não sei o que, e você ia botando um xizinho naquilo tudo. E eu ainda tenho meu primeiro título de eleitor, é quase metade de uma folha A4, era um negócio enorme assim. Eu tenho isso guardado, mas com todo orgulho que eu fui votar. 1984 foi a primeira vez que eu votei, que era aqui, né, que era para prefeito, né, porque em 82 nós tivemos eleição para governador, quando ganhou Leonel Brizola, para azar do Rio de Janeiro, que nunca mais se levantou. Mas enfim, mas aí eu acompanhava tudo, participava de comício, andava por aí e tal, vendo os candidatos, mas ali eu ainda não votei porque era só com 18, eu tinha 17. Mas aí na eleição seguinte eu já passei a votar. E te digo mais, se hoje eu tivesse 70 anos, eu continuaria votando também. Eu acho que eu vou votar, tomara que o voto passe a ser facultativo, mas eu vou votar, porque eu acho que votar é uma coisa muito legal. É a minha forma de participação, além dessa que a gente faz aqui, dando pitaco em tudo quanto é assunto, às vezes acertando, às vezes errando, mas é ir lá votar, entendeu? Eu acho que isso faz parte da cidadania. Eu não gosto do voto obrigatório, porque é uma mentira. Ah, é um direito seu, mas é um direito que eu sou obrigado a exercer. Se é direito, eu exerço se eu quiser. Então, mas mesmo que fosse facultativo, eu iria votar. A gente tá no Brasil, cara, é direito. Não, pois é, mas te vende que é direito. Mas antes de, é um direito? Mas antes de ser um direito é uma obrigação, porque você tem que ir. Sim, porque se não fosse, eu posso até não ir, tá, mas você paga a multa ou justifica o voto. Você não pode não fazer nada, né? E se fosse verdadeiramente um direito, mas você vê que nenhum partido, ele quer o voto facultativo. Não. Por quê? Porque vai predominar o voto ideológico. Vai votar quem realmente está interessado em mudança. Se você não está muito afim de votar, mas você é obrigado a ir, quando chega lá você vota em qualquer um, porque agora você foi, entendeu? Eu me recordo uma ocasião, isso foi em 1995, eu tinha uma pequena fábrica lá em São Gonçalo, e num lugar chamado Alcântara, que era distrito de São Gonçalo. E São Gonçalo, para quem não sabe, é um município aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. E naquela época tinha um movimento de emancipação de Alcântara,
que era o 4º distrito de São Gonçalo, para que Alcântara virasse um município, né? Ganhasse independência de São Gonçalo. E aí é o seguinte, ganhava 50% mais um. Mas o voto não era obrigatório. O voto não era obrigatório. Rapaz, se você olhasse a rua, o sim, né? O sim era a favor da emancipação. Você dizia assim, pô, Alcântara já é um outro município. Alcântara já é um outro município. Tem jeito, o sim era esmagador. Mas na hora lá, foram o quê? Foram 20% só do eleitorado da região. E tinha que ir pelo menos 50%. Sabe de nada, então, inocente. quer dizer, quando o voto era facultativo, mas era obrigado que pelo menos 50% dos eleitores fosse para validar. Entendeu? E aí poderia ir 50% e ter 30% no não, 20% no sim, então, mas tinha que ir 50%. Foram só 20% dos eleitores. É isso que os partidos têm medo. Quem foram os 20%? Os que estavam afim do sim. Quem não estava afim não foi. E aqueles que queriam o sim, mas que não tinha tanta vontade de ir lá, como não era obrigatório, foi. Mas se fosse obrigatório, com certeza o distrito ganhava a emancipação. Por quê? Porque o camarada sendo obrigado aí, já que eu estou aqui, pior não fica, então eu vou votar no sim. Entendeu? É aquele voto que você dá porque você foi obrigado aí. Então, por causa do voto ideológico, é que nenhum partido gosta de voto não obrigatório. Que é um erro, né? Eu acho que o voto tem que ser facultativo. Você vai quem quer. E aí eu acho que isso melhoraria até a qualidade do eleitorado. Por quê? Porque no voto facultativo, pensa bem, você sairia daqui, despencaria para ir até o lugar para votar num tiririca? Claro que não. Então ele não entraria. Mas já que é obrigatório, você vai e vota nele. Entendeu? Porque, na verdade, então era possível que até a qualidade dos nossos representantes melhorasse no momento em que o voto fosse facultativo. Que só iria lá aquela pessoa realmente interessada, aquela pessoa que está acompanhando o processo eleitoral, aquela pessoa que está ouvindo as opiniões, debates, assim como aqui o ouvinte da Betel. Então esse era possível de ir lá votar. Agora aquele que não sabe, que não quer nada com nada, aquele cara que vai no voto de protesto, que aí vota no palhaço, vota no índio, vota na Índia Guajajara, essa coisa toda. Você lembra que não, né? Lembra que no Rio era macaco Tião, lembra? Não, como é que é? Índia Guajajara. Índia Guajajara. Ela é vice do Boulos, né? Era vice do Boulos. Você imagina a gente, pensa na ideia da gente, do país sendo comandada por uma índia. Não é nada contra o índio, não. Eu já vou falar aqui que o ouvinte pode ser assim, eu não gosto de índio. Não tem nada a ver com índio. Isso não tem nada contra índio. É contra imagina, sério, tu imagina. Pessoas despreparadas. Pessoas despreparadas. Pode haver um indígena preparado? Pode. Até hoje eu não vi nenhum. Assim, a nível de chegar a se candidatar à presidência. Tá? Para uma eleição, por exemplo, municipal. Mas o Boulos está sendo candidato vereador, a presidente. Por que é Índia? Eu acho que eu prefiro até a Índia do que o Boulos. Talvez ela fosse até mais honesta. Não é, porque pelo menos a Índia não invade a casa dos outros, né? O Boulos não é burro, não. Mas a Índia não invade a casa dos outros. Ele é psicopata, mas burro ele não é. Entendeu? Então, assim, ele é um cara com uma certa preparação, para mim, preparação toda enviesada, mas tem alguma. Né? Então, assim, se a pessoa pode ser índio, pode ser quilombola, pode ser 50 tons de Temer. Mas tem preparo? Tem preparo? Todo mundo aqui é 50 tons de olha só, num certo sentido, vocês estavam falando do Daciolo. O Daciolo e o Boulos, eles têm um aspecto em comum. Eles são atiradores. Entendeu? É aquele que pode chegar lá e falar o que bem entender, porque ele sabe que não vai ser eleito. Né? Então ele pode falar ou certo ou errado, e aqui eu não estou entrando no mérito da fala deles, é o cara que pode dizer o que quiser, porque ele sabe que ele não vai conseguir. Os outros não, tem que ter uma certa responsabilidade. Mas o Daciolo falou que a gente vai ter uma surpresa dia 7, um milagre vai acontecer aí. Olha, a palavra já diz, milagre é uma ação sobrenatural de Deus, tá? Que tá a nível do imponderável, que a gente não pode dizer absolutamente nada. Se ele acha que vai acontecer, então palmas para ele. Nesse sentido, eu sou cético.
Tá? Eu creio em milagres, mas nesse milagre específico, Eu também não acredito. esse aí não dá. específico, eu sou cético. Tá? Pode ser até que eu me engane. Como falta poucos dias, a gente vai saber se o meu ceticismo estava correto ou não. Mas falta pouco tempo. Né? Mas assim, O nesse candidato específico... O candidato já aceitou. Não, mas se ele fosse candidato ao governo estadual, eu votava nele. Sim. Eu também votava nele. votava nele. coloquei isso, eu também Eu acho. votava no Entendeu? Daciolo. Eu prefiro muito mais um Daciolo, tá? Que eu acho assim, que ele não tem preparo. Mas aí vai entrar um lado meio místico, eu creio no poder de Deus. Eu creio que ele pode, ainda que despreparado, ele pode se cercar de pessoas que o ajudem. Capacitada. Tá? Pode não fazer o melhor governo, mas eu creio na honestidade dele. Creio nas boas intenções, embora Também. você possa dizer que de boas intenções o inferno está cheio. Não, eu acredito. Mas assim, eu não posso crer em Eduardo Paes, porque Não, é a não continuidade. E olha, Não dá. isso tem uma característica, Ítalo, para o Brasil péssima. As grandes máfias políticas não estão sendo mudadas. No Rio de Janeiro está dando Eduardo Paes, carregando o PMDB nas costas, o PMDB de Cabral, de Pezão. Não, ele não é mais do PMDB, não. Mas esse pessoal tá junto. Tá aliançado. Tá tudo Ele agora aliançado. ele é do Democrata. Mas tá aliançado, cara. Tá aliançado. Nada mudou. Você vai pra, por exemplo, para Belém do Pará. Helder Barbalho, filho de Jader Barbalho, vai ganhar no primeiro turno, se as pesquisas estiverem corretas. Você vai para Maranhão, é o clã Sarney. Entendeu? Em Alagoas, Renan Calheiros vai voltar a senador. Mas eu vou te O falar filho que... dele, governador. É deputado, Voltar ele não Renan? volta, não. Ele vai vir a Não, deputado. Renan, como deputado. Como deputado. Entendeu? Como senador, ele Vai ganhar. não ia até. Vai ganhar tranquilamente, entendeu? Não ganha, Mas não. olha só, as pessoas estão votando naqueles mesmos. Porque você vê, o Renan, ele já tinha antes renunciado, e Renan e renunciado quase que dá um trocadilho, né? Ele já tinha renunciado para evitar ser colocado para fora do Senado naquele escândalo daquela Mônica, aquela mulher que teve um filho com ele, né? É um filho que ele arrumou fora do casamento, Mônica Veloso, né? Acho que é isso, Mônica Veloso. Acho que é isso. Mônica Veloso. Aí tinha um negócio de uns bois, que ele dava 12 mil de pensão para criança naquela ocasião, com dinheiro de boi, uma coisa estranha. Ele não sabe a diferença de um boi para uma vaca. E ele era com dinheiro de bois que ele pagava. Um negócio esquisito. Quando ele viu que a coisa ia apertar, renunciou, se candidatou e voltou nos braços do povo. Olha aí. Então, gente, aí depois nós vamos reclamar da classe política? Não, Será que o Eu vou te problema está falar, na mas classe acho política? que aqui no Rio a coisa ainda está indefinida ainda, hein? Não, Eu tenho visto o movimento eu voto no juiz. O juiz federal está crescendo. Eu voto no juiz. Entende? Essas Entendeu? Eu pesquisas voto não no dá juiz. para confiar nessas pesquisas, entende? Eles usam a pesquisa para manipular, né? Porque aí o cara na reta final. E garotinho essa agora, semana, garotinho fora do páreo, esses votos vão migrar. Essa semana, Diego, Entende? vai começar a pesquisa todo dia. Vai ser um tiroteio de pesquisa todo dia. A gente sabe que Eles Eduardo começam Paes agora é o garoto da Globo. exatamente para forçar essa questão do voto útil. Sim. O eleitor bota na cara, quer saber de uma coisa? Eu vou votar no fulano que ele vai perder mesmo? Vou votar no outro lá que tá na frente. Sim. A ideia é essa. O Índio também começou a declarar abertamente o apoio dele a Bolsonaro, então a coisa está meio indefinida. Agora, Vamos ver. assim, o voto útil é plausível, Orsino, se você tem um cenário de uma pessoa que você não quer que entre de maneira nenhuma. Márcia Tiburi e Tarcísio Mota. Eu não quero que nenhum dos dois entre. Não, eles não vão entrar, mas assim, Eu acredito Aqui que no Rio de são Janeiro- as aberrações políticas de candidatos a governador do estado do Rio de Janeiro. aqui no Rio eu voto no Índio. Não vai ser voto útil, eu vou votar no Índio, porque no Índio. No Índio também gosto do Índio. Mas assim, eu voto no juiz. Aqui eu vou votar no juiz. Que se o nome dele no agora. juiz ou vou votar no Índio? Não, desculpa. Que você falou em índio aí, eu acabei que eu entrei na história do índio aqui. A gente aqui daqui a pouco vai estar de cocá de tanto falar de índio. Mas Só não pode botar blusa amarela com salzinho, né? Aí não dá. Aí Não tem brinca, como. né? Mas aqui eu voto no juiz. Por quê? Porque quem está encabeçando, eu não quero nenhum dos dois. Eu voto no... Agora, se tivesse aqui
Saindo da estadual para federal, quem que eu não quero em hipótese nenhuma? Haddad. Haddad eu não quero. Então, Haddad é senador. Se vai tivesse. perder. Que Haddad é senador? Não, Haddad não, desculpa. Não, presidente. Não, para presidente. Então, olha só, nós temos para presidente Bolsonaro e Haddad. Eu voto em Bolsonaro. Mas se tivesse para presidente Alckmin e Haddad, não que Alckmin fosse tão diferente, porque PSDB e PT são os dois lados da mesma moeda, sim, mas entre Alckmin e Haddad, eu votaria no Alckmin. Né? Então, quem é que eu não quero? Quem é que eu não quero de jeito nenhum? Haddad. E não importa quem esteja do lado dele, eu não quero o Haddad. Então, se eu tivesse hoje... Se fosse votando... Ciro e Haddad. Então, Ciro e Haddad. Aí, como eu não queria nenhum dos dois, mas eu não quero mais o Haddad. Então, aí digamos que nesse momento eu fosse eleitor do Amoedo, tá? Bom, quem é que eu não quero de jeito nenhum? É o PT de volta. Tá? Eu votaria não sei, no Ciro. Eu tenho a sensação... Eu vou te colocar numa situação difícil. Haddad e Boulos. Imagina essa hipótese, Haddad e Boulos. Não, mas peraí, você tá pedindo pra eu decidir entre Beelzebub e Satanás. Aí, meu amigo, para tudo que eu quero descer nesse planeta. Agora, eu estou com a sensação, é claro que é só uma sensação, pode ser que isso não aconteça, mas pelo que eu tenho visto, não só aqui, mas na cidade do interior também, esse movimento orgânico em favor do Bolsonaro, interior de São Paulo, irmão, é Bolsonaro de ponta a ponta. São Paulo demais. Aí, São Paulo eu começo a acreditar que o Bolsonaro deve ganhar isso no primeiro turno. Mas olha possível. só. É possível. Eu começo a achar que até é possível. Porque o dono do Ibope, do Ibope deixou vazar na Band, numa sabatina, né? E ele foi até questionado, porque ele falou que tem grande chance do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, mas o Ibope não coloca o Bolsonaro como candidato para ganhar no primeiro, eles colocam sempre com o segundo turno. Eu tenho, assim, primeiro, eu nunca vi isso. Isso que está acontecendo agora com essa eleição, Flávio, eu não me lembro, desde que nós começamos a votar para presidente, não vi isso. O quê? Essa mobilização orgânica em prol de um candidato, eu nunca tinha visto isso. Cara, pra bem e pra mal, eu acho que o brasileiro está se tornando um povo fantástico nesse sentido. Porque nós estamos começando a ter uma visão política, e aqui eu não quero nem discutir a qualidade da visão, mas eu vejo pela primeira vez as pessoas, independente de raça, de cor, de credo, de condição social, você vê todo mundo dando sua opinião política, dizendo alguma coisa. Né? É claro, sempre vão existir os omissos, isso faz parte. Mas assim, eu nunca vi um momento no Brasil em que houvesse tanta participação popular. A única ocasião que se assemelha a essa não é nem sequer em 1984 o Direta Já. Eu acho nem que, no Direta Já. Nem o Direta Já. O único momento que você viu essa participação foi em 1964, quando todo o povo, a mídia, todas as instituições se levantaram contra o perigo do comunismo no Brasil, representado pelo governo do João Goulart. E aí nós tivemos a passeata dos 100 mil. Aquele foi um momento ímpar na história do Brasil de participação popular. E o outro que nós estamos tendo, assim, a nível de eleições, né? Porque nós tivemos 2013, que foi muito forte, os movimentos na rua, que começou por causa de uma coisa idiota da esquerda, de 20 centavos de passagem de ônibus, passagem grátis, essa coisa, mas tomou uma proporção uma proporção muito maior, de mostrar o desagrado das pessoas com a classe governante. Mas assim, em termos de eleição, eu nunca vi nada como a gente está vivendo hoje, né? De você ver, aí a mídia tenta sempre desqualificar esse momento, porque o Brasil está muito polarizado, muito dividido. Ora, que bom, isso não é ruim, isso é bom, porque isso mostra que hoje nós temos dois lados. Por quê? Porque no passado, e num passado recente, você vê, nas duas vezes que o Lula ganhou, primeiro em 2002 e depois na reeleição, num debate de TV ele repetiu a mesma frase, eu me congratulo com vocês porque todos os candidatos são de esquerda.
Então, você tinha uma voz hegemônica nesse país. Ninguém se levantava. Isso é uma coisa que está acontecendo de uns 10 anos para cá, cada vez com maior intensidade. E nesse sentido, a desgraça que a Dilma fez no país foi excelente, no sentido de que foi o balde de água fria que faltava para esfriar os ânimos de vez com relação a todo o projeto esquerdista. As pessoas acordaram. Vocês estavam falando aqui com toda a propriedade, você estava falando do Daciolo. Eu já vi esse vídeo, ele fazendo, traçando loas pelo socialismo numa manifestação, era num congresso, palestra, qualquer coisa assim. E você vê que ele muda, né? E assim como o Daciolo, muita gente. Eu conheço pessoas que votaram no PT a vida toda, desde que o PT virou partido. E que hoje dizem, nunca mais eu voto no partido, no PT. Você viu, por exemplo, o Hélio Bicudo, que foi fundador do PT e foi um dos autores do processo de impeachment. Ele, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. Então você vê que gente que era do partido saiu e ficou contra. Gente que votava no partido deixou de votar e ficou contra. Então as pessoas foram abrindo os olhos. Mas isso, infelizmente, isso aconteceu debaixo de um estado de desgraça. Porque o socialismo é assim também. O socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. E aí, quando acabou o dinheiro, todo mundo ficou numa M sem igual. O Brasil, em 3 anos, perdeu quase 10% do seu PIB. Isso significa um Equador por ano, tá? Tudo que o Equador produz é o que nós jogamos fora aqui, em 3 anos de governo Dilma. E o governo Temer tem o mérito de pelo menos ter revertido essa tendência. Nós não estamos crescendo muito. O mundo está crescendo numa média de 3% ao ano, o Brasil vai crescer 1%. Quer dizer, a gente está muito abaixo da média mundial. Mas ele pelo menos teve, vai sair do governo com esse mérito. E se ele conseguir agora, no apagar das luzes, aprovar, não sei se vai conseguir, acho difícil, mas se conseguir aprovar a reforma da Previdência após as eleições, após o segundo turno, se ele conseguir, ele fecha o governo dele com chave de ouro, fazendo o melhor que ele poderia fazer por esse país. A equipe econômica, né, do Palácio Planalto já abriu até um diálogo com já está colocando com a equipe econômica do Bolsonaro para alinharem essas votações antes, caso o Bolsonaro vença, para dar estabilidade para o mercado, né? Sim, inclusive a equipe econômica do Temer já está até disponibilizando dados para o novo governo, né? Para todo mundo saber, quando entrar no dia 1º de janeiro, já sabe exatamente a situação péssima que a gente se encontra. Já foi pior. Com quanto de gente, eu vou ter que interromper rapidinho, porque a hora já está bem estourada aqui, e a gente precisa fazer as participações, né, Mariana? Vamos lá. Vamos às participações. Nós estamos perguntando se o ouvinte acha que existe a possibilidade de fraude, né, Mariana? Exatamente. Nas nossas eleições aqui, né? Exatamente. Isso porque a Organização dos Estados Americanos está monitorando a eleição no Brasil pela primeira vez. E aí a gente está perguntando se você, ouvinte, acha que há possibilidade de fraude nas eleições. Muitas participações hoje. Vou começar com as participações do WhatsApp. O Luiz de Niterói falou que, claro que sim, é possível. Já é comprovado isso nos debates nas urnas. Da mesma forma que estão fraudando as pesquisas, jogando Haddad em segundo de uma hora para outra. Da mesma forma que a Globo mostrou imagens no sábado adulteradas, tentando enganar o povo brasileiro. Agora também o Ismael falou o seguinte: sim, até porque eles já estão manipulando as pesquisas para que quando o candidato da mídia for eleito não parecer uma surpresa. Exemplo disso é o Haddad, que todas as pessoas que eu conheço dizem que não votariam no PT. E nas pesquisas ele aparece colado com o Bolsonaro. O Alexandre disse que sim. Agora também, mais uma opinião aqui de um ouvinte, o Marlon, falou: acho que pode ter fraude sim, pois nesse país há muitos esquemas sinistros de corrupção. E no caso, o primeiro nas pesquisas já é uma ameaça a esse sistema podre.
Também o Luiz Carlos do Anil disse que sim, que há inclusive fraude no Ibope. A Flávia Marinho falou, espero que não, mas não duvido de ter fraudes. O Rocha falou o seguinte, minha opinião é sim, porque se houvesse aprovação da emenda constitucional que determinaria o voto fosse... Desculpa, vou reler. A minha opinião é sim, porque se houvesse aprovação da emenda constitucional que determinaria que o voto fosse impresso, isso foi barrado. Por que será que a maioria dos países ainda usam cédula? Eu sei por que eu li célula. Foi mal. Tranquilo. Também temos mais participações no nosso Facebook, muita gente participando. Estou esperando a internet colaborar. A internet só sempre na hora das agora participações, sim. né? Andressa Vicenzi, só o Brasil e a Venezuela têm esse tipo de urna. A Venezuela não é o que se pode chamar de um exemplo de democracia. Logo, esse tipo de urna é suspeita. O Daniel Lemos falou, com certeza, todos os setores privados ou não no Brasil já passaram pelo crivo de algum tipo de fraude, porque com as urnas eletrônicas seria diferente. Valdinei Mendes falou, é possível, pois fraudaram as pesquisas. Se as urnas fossem seguras, os Estados Unidos não fariam as eleições em papel, ainda mais por ser um país de primeiro mundo. E outra, aconteceu uma coisa inusitada nas últimas eleições. 2 pessoas que foram votar na mesma sessão que eu chegaram lá para votar, porém a mesária disse que eles já tinham votado. Eles ficaram revoltados porque queriam o comprovante e não poderiam pegar. E o pior é que eles queriam ver quem havia votado no lugar para ver se o nome era parecido e havia acontecido algum erro com a folha de assinatura. Mas a folha estava em branco. Eu vi isso na hora da confusão sendo dentro da sessão. Olha isso. Denúncia, hein? É, só uma denúncia. É verdade. Ellen Cândido disse que sim. Leonardo Pereira Costa falou, sem sombra de dúvidas, mas estamos prontos para ir às urnas. A Deise Castro disse que sim. Sandro Campos disse que sim. Anne Nunes também disse que sim, assim como a Luciane Bernardino, Antenor Batista e José Arismar Nunes. Também temos algumas participações pelo nosso telefone. Foi unânime, todos os nossos ouvintes disseram que sim, assim como Evandro, a Marluce, Branca, Alessandro, Beatriz e Albérico. Olha, não tem nem como ver resultado, né? 100% dos ouvintes acham que pode haver, sim, fraude nas eleições. 100%. 100%. Glória a Deus. Pra você ver a credibilidade que esse nosso sistema tem, né? Mano, mas tem uma coisa de bom, né? Eu acho que o povo brasileiro acordou. Porque nós hoje sabemos que o brasileiro ele tá muito mais politizado, né, hoje do que antigamente. A gente não dava atenção para política. Hoje o brasileiro ele é muito mais politizado. Então isso é bom. E é bom todo brasileiro, né, esses 100% dessa pesquisa, termos a consciência do seguinte: o voto impresso foi aprovado, não votaram e a urna tem como ser invadida. E assim, o Ítalo, eu acho que nesse sentido nós estamos caminhando bem, no sentido de nos interessar cada vez mais por assuntos políticos, em votar de uma forma eficiente, mas a gente tem que abrir o olho muito em função da manipulação, da propaganda esquerdista, que ela nunca cessa, ela muda o seu tom, sabe? Se é uma coisa que é louvável na esquerda, é a capacidade que eles têm de se reinventar. E continuar fazendo propaganda de si mesmo e contra o adversário, mesmo quando não tem argumentos. Tipo assim, por exemplo, Bolsonaro, só como exemplo, Bolsonaro, ele quer trazer um modelo de escola militar para as escolas públicas. Né? Não é transformar a escola pública numa escola militar, mas é trazer o sistema. E aí hoje nós temos meia dúzia de escolas que eram escolas comuns, escolas públicas, estaduais e municipais, que adotaram um sistema militar. O que aconteceu com essas escolas e com os alunos? O ganho de produtividade foi fantástico. O nível de aprendizado das crianças e de aproximação das crianças com a liderança da escola e professores foi uma coisa assim extraordinária. Todos estão felizes
as crianças, professores, pais e diretoras do colégio. Bom, mas isso foi em meia dúzia de escolas. Nós temos milhares de escolas no Brasil. Será que deu certo só com essa meia dúzia e com todo o resto vai dar errado? Não sei, mas eu tenho meia dúzia que deu certo. Bom, a esquerda não é a favor disso. Mas diante da realidade, que deu certo, que está funcionando, eles não têm nada para dizer contra. Para dizer assim, olha, essa experiência aí não pode ser tida como modelo, por isso, por aquilo. Então eles não têm como atacar o projeto. Como eles não têm como atacar, eles saem pela tangente. Ah, deu certo na escola. Ah, mas Bolsonaro é machista. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então você vê, a esquerda é assim. Quando eles não conseguem demolir o teu argumento, eles passam para a desconstrução da tua pessoa. Exato. Então, Bolsonaro é machista. Tá, admitamos que ele é machista. Em que isso muda o governo dele? Tá? Em que administrativamente muda o governo se ele é machista ou não? Só um exemplo. Até porque tem questões que são pétreas, né? Sim, exatamente. O que tem a ver? Mudar, o que tem a ver? Bolsonaro é machista, o que ele vai fazer? Vai proibir as mulheres de trabalhar fora? Dar um tanque de roupa para todas elas lavar? Acabar com máquina de lavar? Que mulher tem que lavar roupa no tanque? É isso que ele vai fazer? Ora, meu Deus do céu. Se ele é machista, vamos partir do princípio que é. Em que isso muda o governo dele? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então você tem aqui um ponto. Escola com um sistema militar. Está dando certo. A esquerda não tem como desmontar isso. Como não tem argumento, como não tem contra-argumento, parte para a desconsideração da pessoa. Para a desconstrução da pessoa. A mesma coisa eles estão fazendo com a escola sem partido. Mesma coisa. A mesma coisa, você vê que a escola, não pode ter porque priva da liberdade. Não, ninguém está privando ninguém de liberdade. Você vai ter a opinião que quiser. Você vai ter a... Mas por que eles são contra a escola sem partido? Porque o escola sem partido é um movimento onde não tem doutrinação. Aí, pelo fato de não ter a doutrinação... Porque eu vou te dar um exemplo. Eu leio livros... Eu leio o Manifesto Comunista de Karl Marx, mas eu leio porque eu quero entender a esquerda. Porque para eu poder criticar, eu tenho que ter conhecimento. Verdade. Então eu tenho que ler. Eu vou ler o Capital, devagarzinho eu vou ler. Só que aquela questão é a seguinte... Eu sou um cara esclarecido. Eu não vou me deixar doutrinar por causa disso, porque eu tenho princípios e valores. Só que o Escola Sem Partido, o foco dele é o seguinte, não ter a doutrinação. A esquerda é contra. E aí eles usam qual argumento? Não, estão querendo tirar a liberdade. Não, pelo contrário, você vai ter liberdade de pensar o que você quiser. Só que eu não tenho que te impor a minha ideologia política. Eu não vou poder te impor o marxismo, eu não vou poder te impor o Lenin, como eles querem. É isso, aí eles usam muito isso, o Flávio, que você está falando. Eles não têm argumento, eles atacam a pessoa. Por isso que eu acho que, numa certa forma, bem administrado, você tem que fazer a mesma coisa. Porque, olha só, você vai ler o Capital. Nem Karl Marx entenderia o Capital. Tá? Porque aquilo como teoria econômica é um fiasco. Mas, e é incompreensível também. Você querer ler em japonês. Você não vai entender. Ou você usar muita droga, olha só, fumar muita maconha pra tu ler. Não adianta você querer ler o Capital, não adianta que você não possa ler, mas não é lendo o Capital que você vai entender a esquerda. Porque a esquerda, olha só, comunismo, aqui vai um erro clássico. Comunismo não é ideologia, comunismo é um movimento. Eles não têm nenhum problema em mudar de ideologia, mas o movimento continua. A militância com a qual você vai se bater jamais vai ler o Capital. E nunca leu o Manifesto Comunista também. Eles não vão debater contigo em cima do Manifesto Comunista, porque a militância, eles querem uma bandeira. A bandeira hoje é dizer que Bolsonaro é homofóbico e é a favor da ditadura. E o que tem? Amanhã pode ser outra. O que tem de ideologia nisso? Nada. Nada, não tem. Eles não vão discutir do ponto de vista ideológico. Não pense que você vai estar diante de um eleitor do PT, do PC, do B, que vai discutir ideologia com você. Ele vai discutir estereótipo. E ele vai gritar contigo. E quando ele gritar contigo, você grita mais alto com ele. Porque se você gritar mais alto, eles se calam, porque são covardes. Até aqui eles têm mandado, por exemplo, a igreja é omissa. Então vem um esquerdista, fala qualquer besteira e o resto se encolhe. Não, porque nós temos que amar.
Aí sai com a história do amor, que é sair pela tangente, justamente para não enfrentar o debate. Então, o que você precisa fazer? Gritou contigo, grita mais alto com eles que eles se cagam, porque argumentos eles não têm. Eu preciso, Flávio. O Azeitona tem áudio aí, né, Azeitona, pra soltar? Então vamos lá, solta os áudios aí, Azeitona. Boa tarde, senhores debatedores. Que Deus possa abençoar a vida de todos os senhores. Meu nome é Ricardo Queiroz, mais uma vez aí participando dessa rádio maravilhosa, desse debate. Na minha opinião, não. Eu não acredito que chegaria a esse extremo. É claro que a esquerda não é nem assustada, sim apavorada, né, com a repercussão da vitória no primeiro turno do Bolsonaro, mas eu acredito que essa hipótese, eu acredito que não acontecerá, até porque já foi levantada essa hipótese de haver fraude nas eleições, nas votações. Então, na minha opinião, eu acredito que não. Vai haver, sim, um aumento da segurança em cima das urnas. Que Deus abençoe a todos. Caralho, Valverde. É o Ítalo? Se quiser, tu pode cortar essa parte. É isso aí, mano. Jesus. Ai, Senhor! Aí, Azeitona. Depois tu escuta. Tá deixando o Ítalo te derrubar? Não, é só um pedacinho que tem. Que o cara fica impressionado. Ele fica impressionado da diferença da manifestação. Porque tava tendo em Copacabana e tava tendo em outro lugar. Ele falou, irmão, caramba, aqui todo mundo tá usando droga e tal. E a favor da manifestação do Bolsonaro, tinha famílias orando, inclusive. Na manifestação em Copacabana. E ele fala dessa diferença. Entendi. Ele ainda fala, pô, eu que tenho um pezinho muito Mas esse baralho saiu de onde? Esse baralho aí que tu falou, baralho. Mas não fui eu não. Aí, ô Flávio, saiu um baralho aí no áudio do... É poker, isso é poker. Não fui eu não, gente. Fui eu não. Ai, fui eu não, Senhor. porque eu não fui pra manifestação. Mariana, vamos ao sorteado então, Mariana. Quem foi o contemplado de hoje? Falta só uma participação. A ouvinte Maria de Fátima falou: vindo do PT e do Brasil é possível mais. Bolsonaro com certeza vai fazer uma revolução. Bom, o resultado de hoje é quem ganhou o nosso prêmio, nosso kit Betel, com camisa, eco bag, também toalhinha personalizada, foi o ouvinte Marlon. Ele que ganhou hoje. Aí, Marlon, parabéns, Marlon. Flávio, muito obrigado, sempre um prazer recebê-lo aqui. Suas considerações finais. Olha, fico feliz com os nossos ouvintes. Cada dia vocês estão melhores, viu? Eu espero que a gente aqui acompanhe vocês e a cada dia a gente seja melhor também. Amanhã a gente vai falar sobre armamento, hein? Ah, é? Pô, isso é bom pra mim, hein? Esse é o tema de amanhã. Caramba, é mesmo? Vou trazer alguma coisa aqui. Amanhã. Isso é bom. É isso aí. Amanhã vamos falar sobre isso Beleza. aí. Depois eu vou te pedir, Flávio, para finalizar com o momento de oração. Pastor Diego, suas considerações finais. Eu quero dizer a você, ouvinte da rádio, você que é um ouvinte inteligente, essa semana, assim como nós já dissemos aqui, será uma semana de investimento forte na desconstrução de alguns candidatos, principalmente aquele que está em primeiro lugar, que é o Bolsonaro. Eu acredito que você que é inteligente, você já está com o teu voto definido, né? E não vai ser durante uma semana que você vai mudar o seu voto. Vão dizer que o Bolsonaro é isso, é aquilo outro, vai aparecer isso, aquilo outro, enfim. Sustente teu voto, entende? Permaneça firme. E eu creio que, se você gosta de orar, separe alguns minutos de oração, alguns momentos de oração nessa semana, em detrimento das eleições, entende? E eu creio que no dia 7 de outubro, eu tô crendo no primeiro turno. O meu desejo é esse, entende? Torna a dizer que de repente não é o mais capacitado, não é o melhor de todos, mas eu acredito que é aquele que vai trazer realmente uma mudança, que a gente precisa tanto de uma mudança. A gente precisa sair desse sistema. Do jeito que tá, não tá dando mais. É necessário sair do sistema. É então, verdade. essa semana vai ser uma semana de desconstrução.
Eles vão investir, eles vão dar o sprint final do corredor, do fundista, para tentar mudar o que a derrota é iminente. Então, não acreditem, pesquisem tudo que aparecer aí na internet. A Globo, você já sabe, a Globo já declarou a intenção dela. Permaneça firme, que eu creio que dia 7 de outubro a gente vai ter notícias boas com referente à nossa nação. Que Deus te abençoe e forte abraço. Beleza, Ítalo. Mas não engata a quinta, não, porque o meu tempo tá ruim. Não, pode deixar. Agradecer mais uma vez, né, a rádio, né. Não vou falar não. Gente, mas é sério, agradecer mais uma vez essa rádio que dá liberdade de expressão pra gente, né. Agradecer o Orsino, a todos os debatedores e as eleições estão aí. Dia 7 é o dia de votar 17. Não tem outra saída. Não temos outra alternativa. Não existe outro tipo de opção. E não esqueçam dos governadores do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está falido. Não vamos votar em Eduardo Paes. Glória. Não vamos votar em Romário. Temos Luiz Wilson. Temos o Índio da Costa. Vamos analisar o nosso voto. Tá? E dia 7 é 17. Flávio. Glória a Deus. Bom, a produção do programa é da jornalista Mariana Cavalheiro, com os trabalhos técnicos Rodrigo Souza, assistência de produção da Bárbara Leal, a jornalista Bárbara Leal e da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, o estudante de Direito Ítalo Félix, o pastor Diego Cândido e o pastor Flávio França. Para você que está nos ouvindo ao vivo, na sequência tem Cláudia Matos com Frequência Máxima. Para quem está na reprise das 17 horas, vem aí Betel Informa e música de qualidade até a Voz do Brasil. Para quem está ouvindo na madrugada, Madrugada Betel. Nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Feche os olhos pra orar e o Senhor vai responder.